Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui Luiz Carlos Alvani, direto de Alvani Assessoria, falando com vocês novamente, no terceiro vídeo hoje, que nós iremos conversar um pouquinho a respeito da reforma trabalhista. Pessoal, nos vídeos passados nós conversamos a respeito do trabalho intermitente, nós conversamos a respeito do contratação de autônomo, tempo efetivo de serviço, isso nós comentamos lá atrás também. Inclusive esses vídeos que eu estou falando para vocês agora, eles estão postados em nosso canal no YouTube, que está à disposição para vocês, canal Alvani Assessoria. Vocês podem entrar no YouTube, se inscrevam no canal, que para nós é muito importante vocês se inscreverem no canal, e lá esses vídeos estarão lá à disposição de vocês. Então os temas que nós vamos abordar hoje para vocês aqui, a informação que a gente vai levar para vocês hoje é o seguinte: nós vamos falar sobre trabalhadores sem registro, tá? Quais são as consequências, o teletrabalho, a questão dos uniformes, a dispensa da marcação do ponto, os tipos de dispensa e a homologação de rescisões. Então são vários assuntos que nós iremos abordar hoje. Então vamos lá, pessoal. O primeiro assunto que nós iremos abordar hoje aqui seria os trabalhadores sem registros. O que acontecia na legislação anterior? A gente fala legislação anterior porque a gente já está contando com a legislação atual, que vai entrar em vigor a partir do dia 11 de novembro. Então a gente já está contando com isso já. Então a partir do dia 11 de novembro é uma regra nova. E até o dia 11, até o dia 10, então a gente segue a regra antiga. Então se hoje uma fiscalização chegar numa empresa e constatar funcionários sem registros, hoje a multa seria de um salário mínimo, ou seja, R$ 937. Tá? Hoje seria a multa de um salário mínimo para cada funcionário sem registro. Na nova regra trabalhista que entra em vigor no dia 11 de novembro, essa multa de R$ 937 ela passa para R$ 3.000 por funcionário sem registro, caindo o valor para as empresas que são microempresas e as empresas de pequeno porte para o valor de R$ 800. Então essa é uma nova, o artigo que foi mudado, que é o artigo 47 da CLT, que fala com relação às multas de funcionários sem registro. Então esse seria um dos temas. Antes era um salário mínimo, R$ 937. A partir do dia 11 de novembro, R$ 3.000, e para as empresas que são enquadradas no regime de microempresa e empresa de pequeno porte, R$ 800, ok? Essa seria uma das mudanças, tá? Assunto curto, se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar também, fique à vontade. Pessoal, uma nova modalidade que foi implementada na CLT, nessa reforma trabalhista, seria o regime de teletrabalho. Aí você fala do home office. Alvani, o que é home office, meu irmão? O que é isso? Começou a falar grego comigo de novo, começou a falar inglês, eu não entendo essa língua aí, Então o home office, pessoal, o teletrabalho, é uma atividade que hoje praticamente não tinha previsão legal pela CLT. Então o que acontecia? As empresas contratavam as pessoas muitas vezes para fazer o trabalho de home office, mas isso trazia problema trabalhista no futuro. Isso com certeza daria problema trabalhista. Por quê? Porque ele não poderia saber o tempo em que a pessoa estava à disposição trabalhando para a empresa no sistema de teletrabalho, tá ok? E hoje veio regrar. Hoje existe uma regra muito clara para teletrabalho. Essa é uma oportunidade para aquelas pessoas que têm a condição de trabalhar em casa. Eu falo que muitas vezes a pessoa ela tem filho pequeno, ou a pessoa ela tem condições de fazer aquele determinado trabalho em casa, e a empresa não contrata por problemas trabalhistas. E hoje, a partir do dia 11 de novembro, isso vai ser regrado. Então, as regras para o teletrabalho é o seguinte: a prestação do serviço ela tem que ser preponderante fora do estabelecimento da empresa, Pode acontecer de a pessoa fazer algumas visitas eventuais para a empresa? Pode, não tem problema nenhum, mas tem que ser preponderante fora do ambiente da empresa, tá? Com a utilização de tecnologia da informação que possibilite ele a exercer essa atividade na casa dele, ok? E que não seja de natureza, que constitui o trabalho externo,
Aí você fala, confundiu mais eu ainda. O que seria o trabalho externo, pessoal? O trabalho externo, por exemplo, o vendedor. O vendedor é um trabalho externo. O teletrabalho não é caracterizado como trabalho externo. Por isso que tem essa nova categoria de teletrabalho, né? Onde tem que ter os recursos necessários, os recursos para que a pessoa possa trabalhar na casa dela, todo o equipamento que precisa para trabalhar, para que não seja caracterizado como um trabalho externo, ok? Então existem os detalhes desse trabalho externo, desse teletrabalho, né? Qual seriam esses detalhes, Alvani? Fala para mim que eu quero saber, que esse assunto me interessa. Então, quais são os detalhes do teletrabalho? Obrigatoriamente tem que constar explicitamente no contrato de trabalho da pessoa. Não tenha dúvida disso. Tem que estar constando no contrato de trabalho da pessoa, tá? É possível alterar o regime de contrato? Vamos supor que eu tenho um funcionário aqui que ele trabalha dentro do escritório e faça o departamento fiscal, só um exemplo, né, no regime de 44 horas semanais, ok? Então, se eu quiser, após o 11 de novembro, eu posso alterar o contrato desse funcionário para que ele possa trabalhar como teletrabalho, trabalhar na casa dele, no home office, né? Eu fornecendo todos os aparatos tecnológicos para que ele possa desenvolver o trabalho direto da casa dele e vice-versa. Vamos supor que após 11 de novembro, eu contratei um funcionário, eu transferi ele para o teletrabalho e depois de um certo tempo fala, não, agora eu quero você dentro da empresa, né? Eu consigo também, desde que acordado, que tenha feito um acordo entre o funcionário e a empresa. Tá ok, pessoal? Então, essas são algumas características do teletrabalho que tem que ser levado em consideração, tá ok? Então, alguns destaques do teletrabalho. Quais são os destaques? O contrato, ele definirá quem vai adquirir os equipamentos necessários, que geralmente é o empregador, que vai, de repente, precisa de um computador, vai comprar um computador e fornecer para a pessoa. Precisa de uma impressora, vai colocar uma impressora para a pessoa, né? Precisa de um scanner, vai colocar o scanner para a pessoa. Então, vai ter que estar em contrato esses detalhes para quê? Porque esse tipo de detalhe que eu digo para vocês, ele não constitui remuneração, então ele não vai somar para a remuneração, tá ok? Eu fornecer um computador, ou eu fornecer a impressora, então esses valores que foram agregados, eles não vão ser levados em consideração para a remuneração, tá dizendo na CLT, tá? Também é obrigatório a empresa, se porventura a função, né, que a pessoa for desenvolver tiver algum risco para a saúde, para algum tipo de desenvolvimento de doença ou acidente de trabalho, a empresa vai ter que observar isso também, né, e orientar o funcionário. E o funcionário vai ter que assinar um termo de acordo dizendo que sabe dessas condições. Tá? Que nem, por exemplo, trabalho repetitivo. Você não pode trabalhar mais de tantas horas sem você ter um intervalo de desconto, por exemplo, um intervalo de descanso de 10 minutos. Então o funcionário vai ter que assinar um termo dizendo que está consciente disso, está ciente. Tá? E o contrato geralmente vai ser o contrato de 44 horas, correto? Tá? E não vai ter caracterização de hora extra por ser teletrabalho. Então vale o que está no contrato. Pessoal, vamos lá então para o próximo assunto, né? Que era uma briga grande. Geralmente muitas empresas elas fornecem o uniforme para o trabalhador, né? Ela fornece o uniforme para o trabalhador. E o trabalhador, ele leva o uniforme para poder lavar em casa esse uniforme. Que nem, por exemplo, aqui no escritório todo mundo trabalha uniformizado, né? Tem a camisa com a logomarca da empresa, os homens usam gravata, né? As mulheres roupa social, com casaquinho e tudo mais, né? Então, pessoal, e os funcionários, logicamente, pela lógica, levam os uniformes para poder lavar em casa, tá? E isso gerava problemas lá no futuro, porque algumas ações trabalhistas, a pessoa, o funcionário, queria cobrar o material de limpeza, o tempo que a uniforme ficou na máquina, o tempo que levou para secar, e queria cobrar como horas, né? Então queria tirar essa despesa, na verdade, na Justiça do Trabalho. Então aí veio para pacificar novamente na CLT uma alteração que diz o seguinte: eles criaram um artigo próprio
até como eu falei para vocês, para não bagunçar a CLT, existe o artigo 456, então eles criaram o 456A. Fala o seguinte: a higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos de produtos diferentes do utilizado a higienização e das vestimentas de uso comum, né? Então, o que acontece? Acontece que se o uniforme que a pessoa for lavar, se ele utilizar do mesmo produto que ele utiliza para lavar a roupa dele, né? Então não caracteriza nenhum tipo de despesa extra que a empresa tenha que assumir, tá ok? Beleza com relação ao uniforme? Então, o uniforme da empresa, se for lavado com o mesmo produto que você lava a sua roupa, não tem despesa nenhuma com relação ao funcionário cobrar da empresa, tá? Pacificou, não vai ter mais esse problema, tá? A dispensa de marcação do cartão ponto. Então, na regra antiga, que ainda vai continuar, né, simplesmente foi inserido um novo parágrafo aqui, né? Dizia o seguinte, que a dispensa da marcação ponto são para aqueles funcionários que faz o trabalho externo e não tem condições de ir lá na empresa marcar ponto e depois sair para trabalhar. E também para os gerentes, né, que são considerados gerentes, cargos de chefia, cargos de diretoria. Então esses eram desconsiderados, né, a marcação, né, então não precisava marcar. Era desobrigado, a palavra certa, falei desconsiderado. Era desobrigado e não precisava marcar cartão ponto. Então, eles inseriram mais um item aqui. Além desses, que seriam os trabalhadores externos, além dos gerentes, inseriram também os empregados no regime de teletrabalho. Não, mais que justo, né? Então, a pessoa está trabalhando na casa dela como teletrabalho, ela não vai sair da casa dela, vai lá colocar o dedo no cartão ponto e voltar a trabalhar de novo. Então, está dispensado. É considerado que o teletrabalho ele vai trabalhar 8 horas por dia. Essa é a consideração, tá ok? Então, dispensado do cartão ponto também o teletrabalho. Pessoal, vamos para o outro assunto então, que a gente vai falar, que é a respeito dos tipos de dispensa. Tipos de dispensa. Como que era na regra anterior? Existia 3 tipos de dispensa. Primeiro, o pedido de demissão. Esse é importante, hein? Compartilhe. Deixa eu convidar vocês. Pessoal, compartilhe o vídeo, compartilhe para que seus amigos possam ver também, né? E possa nos motivar a fazer mais vídeo ainda. Eu estou ficando depois das 6 aqui para poder fazer vídeo, para levar informação para vocês aí de casa. Esses vídeos, pessoal, eu edito ele depois de terminado o live, né? Eu dou uma editada e posto lá no YouTube. Se vocês quiserem ir lá no YouTube e para poder acessar, se inscreva no canal e poderá assistir com mais calma, dando pausa, com mais tranquilidade, né? E lá vocês podem mandar pergunta também. Voltando ao assunto, nós tínhamos e temos até o dia 10 3 tipos de dispensa. Primeiro, quando a pessoa pede demissão. A pessoa pede demissão, chega lá, pronto, beleza, é um tipo de dispensa. Segundo, a dispensa sem justa causa. Continua, as duas continuam. Terceiro, a dispensa por justa causa. Tá? Então, a por justa causa, ela foi inserido mais um itemzinho, a por justa causa, que eu vou falar para vocês agora, tá? Então foi incluído um inciso M nesse artigo 482 que fala da dispensa por justa causa, que diz o seguinte, tá? Para definir o que é justa causa para a rescisão de contrato de trabalho, os requisitos estabelecidos por lei para o exercício da profissão. Deixa eu traduzir para vocês. Vamos supor que uma pessoa que ela dependa de um registro para poder trabalhar, de um registro profissional. Uma farmacêutica, por exemplo, trabalha em farmácia. Ela depende do registro dela para poder trabalhar. E ela perca esse registro por algum motivo doloso, ela teve um motivo para perder esse registro, ela pode ser demitida por justa causa. Um motorista que depende da habilitação para poder dirigir, porque sem habilitação não consegue dirigir, e ele perde essa habilitação, que é o que faz com que ele cumpra o seu trabalho, ele perdendo essa carteira de habilitação, ele pode ser demitido por justa causa, é um dos motivos. Lógico, além dos outros motivos que já constam na CLT antiga. Tá? Nós estamos só
querendo trazer para vocês as alterações que tiveram na nessa regra trabalhista, na reforma trabalhista que vai entrar em vigor a partir do dia 11 de novembro. Então, por justa causa, se a pessoa tem um registro, depende dele para trabalhar, tá? Um enfermeiro, farmacêutico, motorista, que dependa daquela ali, ele perca aquele registro, perca aquela habilitação por uma questão dolosa, por culpa dela, né? Ela pode ser demitida por justa causa, tá ok? A rescisão sem justa causa não teve alteração, tá? Continua da mesma forma. O pedido de demissão também não teve alteração, continua da mesma forma. E entrou uma quarta, tínhamos 1, 2, 3, entrou uma quarta modalidade de rescisão, de tipo de dispensa. O que seria essa quarta modalidade? Pessoal, conseguiram regulamentar o tal do acordo. Não sei se vocês conhecem o tal do acordo. O tal do acordo funcionava assim. Eu sou funcionário, eu chego pro meu patrão e falo: patrão, eu quero sair da tua empresa, mas tem como você mandar embora? Aí era o acordo, né? Isso aí sempre existiu. Aí eu faço a homologação, devolvo a multa do FGTS, devolvo qualquer coisa que porventura seja mais do que eu iria receber como pedido de demissão, tá? E então seria o tal do acordo que não existia, era um acordo informal, era um acordo no fio do bigode, né? Era um acordo de aperto de mãos. Voltando ao assunto aqui, o acordo para rescisão então foi formalizado, gente. O tal do acordo foi formalizado, mas existem as regras para esse tal do acordo também. Não é simplesmente fazer como era antes. Ô patrão, quero pedir demissão, mas você manda embora que eu devolvo a multa, né? Não é mais assim, tá ok? Então vamos lá. Quais são então as exigências, as regras para fazer esse acordo para rescisão, tá? Então vai funcionar da seguinte forma: o contrato poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, tem que ter a concordância dos dois, né? Caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: pela metade, 50% do aviso prévio, se ele for indenizado, tá? Eu não quero que você comprou aviso prévio, então vou indenizar seu aviso prévio, ok? Então paga só 50%, não paga um aviso inteiro, diferente da dispensa sem justa causa, né? A indenização sobre o saldo de FGTS. Então hoje a indenização, o que vai para o funcionário é 40%, tá? O que vai para o funcionário. Então vai ser recolhido 20%, só metade. E na integralidade as demais verbas trabalhistas, lógico, saldo de salário, as férias, o 13º, que ele possa ter nesse contrato de trabalho, ok? Então o que é para metade é só o aviso prévio e a multa do FGTS, que é 20%, que é ao invés de 40%, tá? Só que em contrapartida, pessoal, esse funcionário, quando for sair da empresa, ele vai sacar apenas 80% do FGTS que está lá no banco. Inclusive a Caixa já readequou o sistema dela, já readequou para quando acontecer isso, o funcionário sacar 80%. E esses 20%, Alvani, eu vou perder? De jeito nenhum, pessoal. Vai ficar depositadinho lá. Vai ficar depositado. Depois tem as regras para você sacar esse FGTS depois de um certo tempo sem registro, por doença grave, por financiamento de casa própria, né? Você pode sacar esse fundo de garantia restante. Mas no acordo de rescisão, ele só vai sacar 80% do FGTS. E detalhe, não tem direito ao seguro-desemprego. Tá bom? Dessa forma? Agora, vamos lá. Opinião particular? O tal do acordo informal vai continuar, pode ter certeza disso. Não tenha dúvida disso. Mas vamos lá, então. Entenderam esse termo de acordo? Fechou? Legal? Recebe metade do aviso prévio, metade da multa rescisória, só que saca só 80% do FGTS e não tem seguro-desemprego. O acordo vai continuar ainda, esse informal, pode ter certeza. Pelo menos eu penso assim, tá? E a dispensa por justa causa, que foi o que nós conversamos, né? Que se a pessoa, porventura, perder a habilitação dela para exercer aquele cargo de forma que foi por dolo, por culpa dela, então ela pode ser mandada embora por justa causa. Então, até o dia 10 de novembro é regido por uma lei. Virou para 11 de novembro,
todos os contratos, inclusive os antigos, eles serão regidos pela nova legislação trabalhista. Então, teletrabalho, se você tem um funcionário lá fazendo 44 horas e querer converter o contrato dele em teletrabalho, pode. Eu vou mandar por justa causa porque ele perdeu a habilitação, pode também, né? Então, todas as novas regras vão valer também para os contratos antigos, tá ok? Então, não é só para os contratos a partir de 11 de novembro, é para os contratos antigos também. Pessoal, fez a rescisão. Regra anterior falava o seguinte: quando o aviso prévio era indenizado, eu tinha até 10 dias para poder pagar aquela rescisão. Não era assim, Batata? Batata já fez várias rescisões, talvez tiveram algumas com contrato com aviso prévio indenizado, né? Então, tem aviso prévio indenizado, então tinha um prazo de até 10 dias para poder pagar a rescisão. O aviso prévio não era indenizado, então a empresa tinha que pagar no dia seguinte. Vamos supor que o contrato de trabalho acabou no dia 31, que foi ontem, né? Hoje já tinha que pagar as verbas trabalhistas, tá? Agora isso mudou, Batata. Agora a regra geral é 10 dias após o desligamento, tá? Então, quando há o aviso prévio indenizado, então a pessoa não vai trabalhar, então houve um desligamento. Então você tem 10 dias para poder pagar. Se a pessoa cumpriu o aviso prévio até o dia 31, o desligamento foi no dia 31. Então você tem até 10 dias para poder pagar também, tá? Então a regra ficou igual para todos os tipos de desligamento, 10 dias após o desligamento, tá? A homologação desses contratos de trabalho, pessoal, para quem é do comércio, para quem é da indústria, sabe como que funciona. Então, quando o contrato ele tinha a partir de 1 ano de contrato de trabalho, tinha que fazer a homologação no sindicato. Não é, Batata? Você já fez isso? Garanto que várias vezes você já foi ao sindicato fazer a homologação. Agora, esse tipo de acerto que tem que ser feito, não tem mais a necessidade da homologação de contrato junto ao sindicato e nem Ministério do Trabalho. Esse acerto vai ser feito direto na empresa, tá? A gente até fala assim, vai ser feito direto no escritório de contabilidade, né? Que é onde acontece a maioria dos acertos, não é verdade? O Batata falou que já fez todos os tipos. Então, Batata, agora, mesmo que seja, depois do dia 11 de novembro, mesmo que seja rescisão, a partir de 1 ano, que era obrigado a fazer a homologação no sindicato, foi dispensado, não precisa mais do sindicato para poder fazer isso, tá? E lógico, você tem um prazo legal para poder informar os órgãos competentes do desligamento desse funcionário. Não é, Valdir Mariano? Um grande abraço ao Valdir Mariano, lá da Sueli Presentes, né? Então, o Batata, não sei se você sabia dessa, né? Não sei se você já sabia, você já é cliente lá, né? Não sei se você sabia, então você vai parar de frequentar sindicatos para fazer homologação. Vai fazer homologação aí no teu escritório tomando aquele cafezinho, não é verdade? Então houve a dispensa da homologação. Lógico, como eu falei, que tem um prazo para você fazer a informação aos órgãos competentes. Tudo que nós estamos falando aqui, pessoal, a gente vai ver como que vai funcionar na prática. Na lei está escrito e é para ser cumprida. Só que a gente tem que ver como que vai funcionar. Não é? Não é dessa forma? Então você não sabia, né, Batata? Está informado. Mais uma informação para você, então. Não precisa homologar a partir de 1 ano no sindicato. Você pode fazer direto aí. Existe uma modalidade, Batata, muito interessante também, de quitação total de contrato de trabalho, porque o que acontece? Muitas vezes, é como eu falei, da mesma forma que existe o patrão desonesto, existe o funcionário também desonesto, né? Então, o que acontece? Em uma parte dos casos, eu falo assim que a maioria são honestos, na verdade. É uma minoria que usa da desonestidade para poder tirar vantagem, tanto de um como do outro lado, né? Então, o funcionário acabava de fazer a rescisão, homologava no sindicato, procurava a Justiça do Trabalho para poder entrar com uma indenizatória, poder entrar com um processo contra a empresa, tá? E a única maneira de ter uma quitação total dessas verbas trabalhistas era por um acordo, né, feito na Justiça do Trabalho. E agora tem o tal, né, da homologação de acordo extrajudicial, que fala o seguinte, que você ter a possibilidade de fazer esse acordo extrajudicial perante a vara do trabalho. Agora você me pergunta, Alvani, como que isso vai funcionar? Não sei, na prática eu não sei qual que vai ser a dinâmica disso, do funcionamento disso aí. Sinceramente eu não sei. Mas poderá fazer a homologação extrajudicial na vara do trabalho e lá, depois de feita a homologação extrajudicial, né? Extrajudicial que fala, não precisa da justiça, é extrajudicial. Então fez essa homologação,
o funcionário não pode mais reivindicar verba nenhuma, porque ele já fez esse acordo extrajudicial, ok? Então antes até havia simulações de empresas que falavam para querer quitar todas as verbas trabalhistas, falava para o funcionário, pega o seu advogado que eu pego o meu, e você entra na justiça contra a empresa para a gente poder acertar isso na justiça do trabalho, porque era para quitar essas verbas trabalhistas do período que a pessoa trabalhou na empresa. Hoje não precisa mais, hoje vai ter esse papel da homologação extrajudicial, que eu acredito que, se na prática funcionar bem, vai ser bem usado esse tipo de acordo extrajudicial. Pessoal, esses são os assuntos de hoje que eu trouxe para vocês. Eu quero agradecer a todos que entraram aí 6 horas da tarde, véspera de feriado, para poder dar um alô, mandar um abraço, né, Dino? Acabei de pegar o carro lá, de mandar um abraço. E esse vídeo também eu vou editar ele e colocar no YouTube, para quem não assistiu ele inteiro, para quem não conseguiu ver a partir do começo, né? Eu vou colocar no YouTube e eu vou disponibilizar o link para que vocês possam acessar e ver com calma, tá ok? E eu convido a vocês a curtir a nossa página no Facebook. O último vídeo que eu fiz na segunda-feira, eu convidei o pessoal a curtir, até me surpreendi, teve mais de 50 curtidas. Eu fiquei super contente com isso. Nossas lives serão todas as segundas e quintas-feiras. Hoje eu estou fazendo excepcionalmente a quarta-feira, porque amanhã é feriado. Mas semana que vem, segunda, temos com mais assuntos. Quinta-feira que vem, temos também com mais assuntos. Até a gente levar para vocês os assuntos que realmente interessam. Eu não vou levar assunto assim que vê que não vai ser aplicável. Eu vou levar somente os assuntos que interessam a você que está nos assistindo. E é um prazer poder levar informação. Para mim, eu me sinto bem fazendo isso com vocês. Pessoal, deixa aqui meu abraço então, novamente. Peço para que vão lá no YouTube e se inscrevam no nosso canal, curtam nossos vídeos, compartilhem com seus amigos, para poder ainda mais a gente ficar motivada para estar fazendo lives aqui e vídeos para vocês também, tá ok? Não só da reforma trabalhista, mas como de outros assuntos também. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço para vocês, um bom feriado, um bom final de semana, e lembrando, não vou falar não, senão as mulheres vão ficar bravas, mas vou falar assim. Hoje me passaram a mensagem dizendo o seguinte, que hoje, dia 1º de novembro, é dia dos homens, né? Que é dia de todos os santos. Obrigado para vocês, um grande abraço, fiquem com Deus.